Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário do Senado decide hoje, a partir das 11 horas da manhã, se Dilma Rousseff será afastada definitivamente da presidência da República. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Pchitic. Se o impeachment for confirmado, posse de Michel Temer deve acontecer ainda hoje à tarde. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto. Agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, terá início a sessão final do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. 4 senadores, 2 senadores favoráveis e 2 contrários à presidente, terão a última oportunidade de defender seus argumentos aos colegas, antes que seja aberto o painel para o voto nominal e aberto. São necessários 54 votos para que Dilma seja definitivamente afastada da presidência. E ontem, no 5º dia do julgamento do impeachment, advogados de acusação e defesa falaram pela última vez no plenário do Senado. As duas partes reafirmaram os argumentos já debatidos durante todo o processo. Mas as falas também tiveram forte apelo político e tom emocional. José Eduardo Cardoso, advogado de defesa, repetiu que uma condenação da presidente afastada seria injusta e que Dilma Rousseff está sendo julgada por ter incomodado as elites. Já os advogados Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, autores da denúncia, reforçaram a tese de que houve fraude eleitoral baseada em pedaladas fiscais. A advogada de acusação sustentou durante todo o tempo que o processo é legal e legítimo e deu um tom pessoal ao discurso. Eu não quero que ninguém deste povo tenha isso de dúvida a respeito da legitimidade do que está acontecendo aqui. Eu quero o povo brasileiro com o coração tranquilo. Isso é importante para mim. Um processo de impeachment, ele é triste. Não é fácil solicitar o afastamento de um presidente da República. No entanto, tem um lado muito positivo, porque o impeachment é um remédio constitucional ao qual nós precisamos recorrer quando a situação se revela especialmente grave. Afirmou que houve uma fraude eleitoral, baseada na maquiagem das contas públicas, com o objetivo de ganhar as eleições de 2014. Muitas foram as testemunhas que confirmaram que, no ano de 2014, programas sociais como o FIES foram inflados. As pessoas acreditaram que iam continuar no FIES, no ProUni, no Ciência Sem Fronteira, não só porque a presidente mentiu, mas porque os balanços mentiam, as estatísticas mentiam. A fraude foi completa. Ao final, pediu desculpas a Dilma Rousseff. Finalizo pedindo desculpas para a senhora presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela um dia entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Eu agradeço. Por favor, não se manifestem. Também advogado de acusação, Miguel Reale Júnior fez críticas em tom político. O que aconteceu neste país foi o aparelhamento do Estado, foi a ocupação de toda a administração pública, não baseada no mérito, não baseada no trabalho, não baseada no aprendizado. O que houve de mais negativo que o lulopetismo deixa como herança na história brasileira é a legitimação da esperteza malandra. E é isso que o país não aguenta mais. E pediu que os senadores votem pelo impedimento de Dilma Rousseff. Essa crise gravíssima de ordem econômica merece, justifica que essa pena seja aplicada. Não haverá nenhuma injustiça. Portanto, posso dizer aos senhores senadores, tenham a consciência tranquila. Em nome desta seriedade, ao lado da alegria, é que esta casa, com estatura moral e de cabeça erguida, vai estabelecer, sim, a punição da presidente da República e afastá-la definitivamente da vida pública. O advogado de defesa comparou as atuais acusações contra a presidente afastada com aquelas que Dilma respondeu durante a ditadura militar. Para José Eduardo Cardoso, o processo hoje é baseado em pretextos, como foi no passado. Ele defendeu um plebiscito para que o povo decida se deve haver eleições antecipadas. E eu tenho lido isso nos jornais.
Olha, a gente sabe que não é bem esses dois fatos, é o conjunto da obra. Como disse a senhora Presidente da República, conjunto da obra se aprecia nas eleições. Conjunto da obra é o povo que decide. Porque a vontade popular é soberana. E os senhores querem que se julgue o conjunto da obra. Aceitem a proposta da senhora Presidente da República de convocar plebiscito agora. E alguém poderá me dizer, não, no fundo, veja, é só a perda do mandato, eu não estou atingindo Dilma. Não. É uma pena de morte política. É uma execração que se faz a uma pessoa digna. Poderão os senhores dormir com as suas consciências tranquilas daqui para frente, se apertarem o botão? Sim, condene. Cardoso afirmou que Dilma é julgada por ter incomodado as elites e ter se recusado a impedir a Operação Lava Jato, sem aceitar a pressão do ex-presidente da Câmara. Surgem provas irretorquíveis de que líderes políticos dialogavam, dizendo que era indispensável que Dilma Rousseff saísse do poder para acabar com a sangria da classe política brasileira. Esses áudios mostram que lideranças que, inclusive, tinham dúvidas na própria oposição quanto ao impeachment, teriam sido convencidas a se somarem todos neste processo. Porque apenas se quer afastar uma mulher que incomoda, que incomodou as elites, que incomodou ao ganhar a eleição, que incomodou ao não permitir que a Lava Jato fosse obstada. Falou diretamente aos ex-ministros de Dilma que acompanhavam a sessão para defender o caráter da presidente. Algum dos senhores, algum dia, recebeu alguma proposta, alguma determinação, alguma orientação de Dilma Rousseff para que infringissem a lei, para que desrespeitassem a Constituição ou para que desviassem dinheiro público? Me permitam responder pelos senhores, não. Ela nunca tolerou, nunca, nenhum ato de corrupção, nenhum ato de desvio ou a suspeita. Me desmintam, senhores ministros, se eu falo aqui em verdade. Disse ainda que, no caso de condenação, espera que um dia o governo peça desculpas a Dilma Rousseff. Que se peça desculpas a Dilma Rousseff, se ela vier a ser condenada. Que a história faça justiça com ela. Que a história absolva Dilma Rousseff se Vossas Excelências quiserem condená-la. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta, correta, íntegra, tenha a pena de morte política. Na saída do plenário, foi a vez do defensor de Dilma Rousseff se emocionar. Ele disse ter ido às lágrimas por causa da menção que a advogada Janaína Pascoal fez aos netos da presidente afastada em sua fala. Eu achei profundamente injusta a menção aos netos. Eu não condeno alguém dizendo que vou resolver o futuro para os netos. Não posso fazer isso. Isso não se faz. Mas cada um é dono da sua razão. Cada um é dono da sua verdade. Cada um é dono do que acredita. Eu acredito naquilo que digo e acredito que não se pode nunca, jamais, se perder a capacidade de se indignar diante da injustiça e de se indignar por uma ofensa à democracia, como vem acontecendo hoje. Eu não disse que ia condenar a presidente em nome dos netos. Eu pedi para os senadores condenarem a presidente pelos crimes que ela cometeu, que foram graves. Ele teve 1h30 e não enfrentou isso. Agora ele sai chorando porque disse que eu pedi para condenar. Desculpa, né? Veja, acho que é teatro. Agora, se for real, o que eu posso fazer se ele usou 1h30 e não enfrentou os argumentos? Após o debate entre os advogados, a sessão de julgamento do processo de impeachment foi retomada na tarde de ontem com o discurso dos senadores na tribuna. Com 66 parlamentares inscritos, a sessão só terminou na madrugada dessa quarta-feira. Alguns senadores adiantaram a intenção de voto contra ou a favor o afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Não ao impeachment. Um governo de aliança e entendimento nacional. O plebiscito e nova eleição. Que não mandem no Brasil os embaixadores de países poderosos. Que não mandem no Brasil os banqueiros, os seus interesses de lucros cada vez mais fantásticos. O povo hoje assiste 12 milhões de desempregados, fechando. Brasil em queda livre, mostrando totalmente a desconfiança. Bastou ontem
um discurso que realmente todos sentiram que ela não conseguiu convencer ninguém para que a Bolsa de Valores subisse e o dólar caísse. O objetivo do processo de impeachment é político, sua institucionalização é constitucional, seu processamento é jurídico, mas não penal. A história brasileira passa a mostrar que a real política, com suas forças embutidas e seus caminhos tortuosos, leva inescapavelmente ao uso do impeachment como solução de crises. Ontem, senhor presidente, eram inúmeras as simulações. Hoje, inúmeras são as dissimulações. É impressionante a capacidade das nossas classes dominantes de fazer girar a roda da história para trás. É assombrosa essa tendência inelutável de recuar, de voltar no tempo, de não aceitar qualquer avanço que possa significar um arranhãozinho que seja, insignificante em seus privilégios. Assim é a história brasileira, secularmente. Cada vez que os deserdados afloram por uma ou outra concessão, há um recuo. A sessão do Senado será retomada às 11 horas da manhã. A gente vai agora ao Salão Verde, onde está a repórter Mariana Pichitk, para repercutir esse intenso dia de ontem, falar sobre as expectativas para a votação e também sobre a Câmara dos Deputados. Mariana, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Estamos com 2 deputados, justamente para antever um pouco do que vai acontecer no Senado daqui a pouco. Deputado Alberto Fraga, que é vice-líder do Democratas, deputado Newton Tato, que é do PT, deputado Alberto Fraga, sua expectativa para a sessão do Senado daqui a pouco? Olha, eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito, né? As defesas, tanto a parte da defesa quanto da acusação, eu acho que o jogo já está jogado. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, nós esperamos que o resultado seja positivo, no sentido de que o impeachment seja aprovado, até mesmo porque o país assumiu uma condição, ou o novo governo assumiu posições que não se pode mais retornar. Suponhamos que a Dilma seja inocentada, não vai conseguir governar. Com essa quantidade, com o parlamento todo, praticamente todo, contra ou a favor do impeachment, vai ser muito difícil ela governar. Por isso que a gente espera que o resultado seja pró-impeachment. Deputado Newton Tato, sua avaliação sobre o processo de impeachment hoje no Senado? Eu acredito que os senadores vão colocar a mão na consciência, vão verificar, como ficou provado, inclusive, com a própria ida da presidenta Dilma lá, de que não tem base legal, não tem crime de responsabilidade. Apesar do impeachment estar previsto na Constituição, ele precisa ter um fato concreto. E aí ficou demonstrado que não tem fato concreto, e aí eu espero que seja absolvido. Precisamos entender também que esse processo, né, como a gente percebeu aí na própria reportagem, a advogada Janaína, ela coloca um conjunto da obra. Conjunto da obra que, evidentemente, por trás tem uma visão política, porque o conjunto da obra é o conjunto de obra de acertos que teve, e é essa a razão do impeachment. E se por acaso tem outras questões, né, quem deve definir pelo conjunto da obra, como disse o próprio José Eduardo, né, advogado de defesa, quem define é a população. Então, se ela teve 54 milhões de votos no processo eleitoral, então que na próxima eleição seja julgado, entendeu, o governo dela. Ok, deputado Newton Tato, deputado Alberto Fraga, obrigada pela entrevista. Nós vamos ter que terminar esse jornal agora. Vamos para o plenário, porque já foi aberta a sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Para você, um bom dia. Presidenta Dilma.